Eu vou comentar aqui alguns dados sobre a Inquisição, para a gente entender o contexto e tentar mudar essa nossa visão sobre a Inquisição ser um tribunal ruim, um tribunal mau, um tribunal injusto. Tá? E, se der tempo, eu vou comentar também alguns julgamentos, que te deram problema, como o julgamento de Joana d'Arc, o julgamento de Galileu Galilei, para a gente entender também alguns detalhes sobre esse processo, que são julgamentos mais conhecidos, onde o pessoal pega para atacar a igreja. Do Galileu Galilei é assim, famosíssimo. Mas então, quando que surge a Inquisição? A Inquisição ela surge no metade do século XII, e ela surge por causa de uma heresia que estava ocorrendo no sul da França e no norte da Itália, que era a heresia cátara, como os italianos chamavam, e os franceses chamavam de valdenses. É a mesma coisa, só a maneira que eles chamam é diferente. E o que essa heresia ela pregava? Ela pregava de que havia um maniqueísmo, ou seja, uma luta entre o bem e o mal, e o mal ele tem o mesmo poder que o bem, a mesma força. E que o mal era representado pelo nosso corpo e o bem pelo nosso espírito. E que a gente precisava acabar com o nosso corpo, porque o corpo foi uma criação do mal, para poder ter uma elevação e viver segundo o espírito. Então, os cátaros, a partir disso, eles estimulavam que as pessoas iniciassem um processo de endura, que era chamado, aonde no final elas morreriam, aonde elas paravam de tomar água e de comer, para aos poucos ir morrendo e poder viver segundo o espírito, porque o corpo é a prisão do espírito. O corpo ele é ruim, o corpo é mau. E eles estimulavam que os casais não tivessem filhos, porque assim eles não dariam corpo aos espíritos, e que, quando tivesse filho, que abortasse, ou que fizesse infanticídio. Então, era uma crise social, não era apenas um mal religioso, era um mal social, porque eles não estavam apenas questionando ensinamentos da igreja, eles estavam motivando as pessoas a se matarem. E isso é um mal social. Esse é o primeiro ponto. Não era apenas uma heresia religiosa, era uma ação que estava atacando a sociedade. Vocês conseguiram entender isso? Que isso gerava a morte de centenas de pessoas, vilas inteiras. E os padres começavam a ser assim. Leigos começavam a ser assim. E outra coisa que eles defendiam era que a igreja ela era perversa, porque ela seguia o corpo. Que o clero era mau, porque eles seguiam o corpo. Que sacramento não é necessário, que vida sacramental, que doutrina, tradição, todas essas coisas são tudo invenções humanas. Porque o que a gente precisa é viver segundo o Espírito. Então, eles começaram a atacar a igreja e, ao mesmo tempo, a reproduzir ações que estavam causando um mal social. Por conta desse mal social, os senhores feudais, os governadores dos feudos, os reis, eles começaram a matar os cátaros. Começaram a realizar processos de linchamento por eles mesmos.
Porque até esse século, o direito ainda não tinha se desenvolvido muito bem. Então, em muitos locais, havia ainda princípios bárbaros de direito, de julgamentos. Então, a gente precisava descobrir quem é que era um culpado. Como é que a gente fazia? Alguém roubou um telefone aqui. Vamos dar esse exemplo. E os culpados, eu vou pegar vocês de exemplo, que eu sei o nome. O Felipe e o Lucas são os condenados, né, por nós. Nós condenamos eles. E a gente precisa descobrir, a gente é um grupo de bárbaros, um grupo que não é um grupo de bárbaros, mas um grupo ainda que não desenvolveu o direito, a gente não sabe como julgar eles, então a gente vai julgar como eles. Vamos botar um julgamento por combate. Quem sobreviver, Deus ajudou, quem morreu era o culpado. A providência divina já determinou quem que deveria ser salvo e quem deveria ser condenado. Ou a gente poderia, como alguns lugares se fazia, pegar, sei lá, uma panela quente com água fervente e dar para o Lucas segurar. O Lucas fica segurando. Depois vai o Felipe. Se o Felipe conseguir segurar com mais tempo que a panela que o Lucas, ele é inocente e o Lucas é culpado. Se ele não conseguir, ele é culpado. Então, não havia muitos princípios lógicos. E o pessoal, ele era... fez uma coisa errada, mata. Não tem conversa. É culpado, fulano é cátaro, mandou a pessoa se matar. Pronto, nem tinha julgamento, nem nada, vão lá, mata a pessoa. E isso começou a se espalhar pela Europa, começando no sul da França e no norte da Itália, e os reis não estavam conseguindo combater isso. E a igreja mandava missionários para evangelizar esses caras. Os cátaros nem deixavam os missionários chegar nas cidades e já matavam. Matavam e descobriam que estava vindo um pregador para falar contra eles, naquela vila, eles iam lá e matavam. Por conta disso, em 1148, o Papa Lúcio III criou, então, o Tribunal da Santa Inquisição. Com qual objetivo? Primeiro, proteger os inocentes. Por quê? Porque os reis estavam matando pessoas que muitas vezes nem eram culpados, inclusive judeus. Porque o judeu não vai na missa, não come carne de porco, tem práticas diferentes que a nossa, esse cara deve ser um cátaro, mata ele. Eles lá e matavam. Então, para proteger os inocentes e para julgar os católicos. Para fazer isso. E o terceiro objetivo da Inquisição primeiro, proteger os inocentes, julgar os católicos, era converter os hereges. O objetivo era converter os hereges, não era matá-los. É por isso que a maioria dos julgamentos termina com o herege se confessando o culpado e pedindo perdão. Porque o objetivo era converter os hereges. E a maneira que eles acharam para realizar isso foi através da criação de um tribunal religioso, que foi o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição. Então, a Inquisição surgiu nesse contexto. Não foi para perseguir protestante, não foi para perseguir a ciência, não foi para impedir a liberdade religiosa, nada a ver. O objetivo foi proteger os inocentes, julgar os católicos e converter os hereges. E a partir disso, então, inicia a Inquisição, inicia esse processo. No início, eles tinham tentado colocar que o próprio bispo local julgasse os inquisidores, os réus. Só que não estava dando certo, porque os bispos tinham outras funções e muitas vezes os bispos também eram cátaros. Daí não tinha como.
Então precisou criar uma elite de juízes, uma elite de pessoas virtuosas que julgassem esses grupos. E naquele tempo as duas ordens religiosas mais santas que tinham várias ordens religiosas santas, mas assim, as duas que estavam assim sendo reconhecidas no mundo europeu todo eram os franciscanos e os dominicanos, duas ordens mendicantes. Então eles pegam essas duas ordens para iniciar esse processo de julgamento. Os franciscanos, diferente dos dominicanos, não davam muito valor à educação. São Francisco nunca se preocupou muito com isso, apesar da segunda geração, São Boaventura, ser um grande intelectual. Mas os dominicanos, São Domingos de Gusmão, sempre se preocupou muito com isso. São as ordens dos pregadores. São Domingos de Gusmão é o chamado Voz do Trovão, ele é contemporâneo de São Francisco. Dizia-se que quando ele pregava, ouvia-se ele a 10 quilômetros de distância. E São Domingos, ele criou uma metodologia que está descrita no prólogo da Suma contra os Gentios, que São Tomás escreve, que é como que um sábio deve se formar. Porque para São Domingos de Gusmão, não importa o que você vai falar, você tem que ter a sabedoria e a maneira de falar para a pessoa mais ignorante possível, e ela entender aquela verdade, e você falar aquela verdade para um grupo de intelectuais e aqueles caras também entenderem. Isso era o que um pregador precisava saber. Então, ele tinha que estudar muito. Então, ele entrava para a ordem, e na ordem ele passava anos estudando. E daí ele era o religioso, ele era enviado para uma cidade para pregar. Se naquela cidade ficasse uma pessoa que não entendesse aquilo que ele tinha falado, ele voltava para o mosteiro e ficava estudando mais tempo. Depois ele voltava, até ele conseguir explicar as verdades de fé, não importa para quem fosse. E os dominicanos acabaram ganhando maior participação na Inquisição do que os franciscanos por conta disso. E a partir daí, então, inicia esse processo de luta contra a heresia cátara, na qual o objetivo era converter sempre o herege, nunca perseguir. Então, o tribunal, ele funcionava de uma maneira diferente daquilo que a gente imagina hoje. O pessoal, às vezes, acha que os inquisidores, eles iam lá e faziam torturas e tudo mais com a pessoa, usavam instrumentos, e não era nada disso. Chegava, então, um pregador dominicano, que foi formado dentro do grupo religioso de São Domingos, ele ia para a cidade, e lá na cidade, ele fazia uma pregação pública para todas as pessoas da cidade. Fazia uma pregação condenando a heresia cátara e explicando os motivos do porquê que ela é condenada. Se tivesse algum herege ali, ele perguntava: temos aqui algum herege que acreditava nisso? Daí, se tinha, o fulano perguntava se ele acreditava naquilo, ele dizia que não acreditava mais, ele chamava, dava o sacramento da confissão, mostrava a pessoa publicamente e dizia: o fulano é cátaro e agora ele não é mais, não matem ele, não precisa matá-lo. Esse era o primeiro passo do julgamento. Caso isso não ocorresse, digamos assim, ninguém se entregasse depois da pregação, o inquisidor ia viver na casa paroquial do padre e já ia fazer umas investigações para ver se o padre estava fazendo as coisas certas. Os padres não gostavam muito dos inquisidores. Então, eles já iam lá fazer uma avaliação e esperar que alguém entregasse algum cátaro, que alguém dissesse: tem um cátaro que vive lá, no lugar tal. Então, quando chegava uma denúncia, o réu,
o inquisidor dizia para aquele que estava fazendo a denúncia: você precisa trazer provas da sua denúncia. E isso já foi uma ação que até hoje influencia o direito. Antigamente, antes da Inquisição, você falava, fulano é culpado, e o cara que tinha sido acusado, ele tinha que buscar as provas para provar que ele não era culpado. Através da Inquisição criou, eu não lembro o termo jurídico, se tem aqui alguém do direito pode me ajudar, que quem acusa é que tem que levar as provas da acusação. Oi? Isso, o ônus da prova é de quem acusa. E daí, o réu, ele vai, a partir daquela acusação, vai se defender. Isso quem inventa é a Inquisição. Não foi o tribunal justo da Revolução Francesa. Então, esse é um ponto muito interessante. A partir desse processo, iniciava o inquérito. A palavra inquérito vem de inquisição. E o réu, então, o acusado, era chamado pelo inquisidor. Como? Ele recebia uma carta na casa dele, dizendo que tal dia, em tal hora, ele tinha que se apresentar ao inquisidor e ele podia trazer testemunhas que confirmassem o seu relato. E daí iniciava um processo do julgamento. Uma coisa muito interessante que a igreja fazia é que, diferente de qualquer tribunal atual, o réu precisava confirmar que ele era culpado para poder sair a sentença. O inquisidor não dava a sentença sem o réu dizer, sim, eu sou culpado. Hoje, a maioria dos julgamentos, as pessoas todas são julgadas dizendo que são inocentes. Na Inquisição não tinha isso. Se a pessoa dissesse que era inocente, o réu ia convencer ela de que o inquisitor ia convencer ela de que era culpada, até ela confessar. A partir da confissão, então ela dizia, se arrepende? Me arrependo, não quero mais. Então tá. Recebe o sacramento da confissão, era apresentada publicamente e pronto, acabou a história. O objetivo não era matar, era converter a pessoa. Só que para que ela se converta, ela tem que ter ciência de que ela está errada. Essa era a ideia. Então, nesse processo, iniciava discussões dialéticas, que você pode pegar aí qualquer livro, até mesmo de autores que não são católicos, que falam sobre a Inquisição, quando eles forem citar o julgamento, se eles tiverem uma citação primária, como você pega aí o famoso Queijo e os Vermes, do Guilherme Ginsburg, um historiador italiano que estudou alguns julgamentos da Inquisição, não todos, e o cara, de maneira bastante sorrateira, pegou só os julgamentos onde as pessoas morreram no final. Você pode pegar livros como esses, que você vai ver quais foram as primeiras perguntas que o inquisidor fez ao réu. Qual foi a última vez que você foi à missa? Qual foi a última vez que você se confessou? Essas eram as duas primeiras perguntas. Se o fulano dissesse assim, eu não vou na missa, eu sou judeu, tá, então o que você está fazendo aqui? Vai embora. Porque era católico que eles queriam julgar. E a partir daí eles faziam perguntas sobre verdades de fé. Acredita que Nossa Senhora é virgem? Não acredito, acredito. Iam perguntando. E iniciava-se aí discussões dialéticas. Só que os cátaros, eles não queriam afirmar que eles eram culpados, porque eles não queriam se converter e também não queriam ser condenados à morte. A condenação à morte eu falo depois. Então, o que eles faziam? Olha só como eles eram inteligentes. O inquisitor perguntava, acredita que Nossa Senhora é virgem? E daí o acusado perguntava, você acredita que Nossa Senhora é virgem? Daí o inquisitor, eu acredito. E ele respondia, eu também acredito. Só que quando ele dizia, eu também acredito, ele não estava dizendo que ele acreditava que Nossa Senhora era virgem, mas que ele acreditava que o inquisitor acreditava que Nossa Senhora era virgem. Entenderam?
Então, os julgamentos duravam horas, semanas, meses, anos para terminar, porque era toda uma discussão até fazer com que o réu dissesse: eu sou culpado, eu realmente não acredito. Para ajudar nisso, para que ele visse que ele está errado, o inquisitor, então, a Inquisição, criou uma coisa chamada penitenciária. A palavra penitência vai dar origem à palavra penitenciária, um lugar para penitência. Por quê? Porque antes da Inquisição, o cara era culpado e morto. Então a igreja, não, se a gente deixar ele preso um tempo, ele vai se converter, ele vai ver que ele está errado. Vamos deixar um lugar para ele poder meditar, para ele poder pensar nas ações dele, para ele poder refletir, reconhecer que ele está errado e se converter. Essa é a ideia das penitenciárias, criadas pela igreja. E daí o que acontecia? O réu ia para a prisão. Como é que era a prisão? Ele era torturado, morto, batido? Não, nada a ver. Todas as prisões eram em Roma, então não importava onde o cara estava, ele era levado para Roma. Ele já ganhava uma viagem. Então ele estava lá no norte da Alemanha, era levado para Roma. E lá em Roma, ele era muito bem tratado. Inclusive, tem um relato de um germano que foi preso, foi levado para a Inquisição, e lá em Roma só tinha vinho. E ele não gostava de vinho, ele gostava de cerveja. E daí ele pediu para o pessoal que cuidava da penitenciária: mas não tem cerveja aí? Daí ele dizia: não temos, mas eu vou te dar um dinheiro e você pede para alguém trazer um barril de cerveja para você. E daí a própria igreja deu dinheiro para ele comprar um barril, mandar vir da Alemanha para ele tomar cerveja enquanto ele estava preso. Então esse era o nível das prisões na Inquisição. Eram prisões onde as pessoas estavam ali para refletir sobre seus erros. Elas não eram torturadas, elas não apanhavam, de forma alguma. Era apenas um lugar para que elas ficassem reservadas. Esse processo de prisão ele poderia durar, na primeira parte, 3 anos. 3 anos era o limite, no primeiro momento. Então, o inquisitor deixava o cara preso 3 anos para ver se ele... Muitos aí já diziam, queriam voltar para casa, ver a família, ver os filhos, né? Se era um homem, ele tinha que arar a terra, ele tinha que trabalhar na terra, então ele poderia ser muito prejudicado. Ele já dizia: realmente, eu errei, não vou mais cair nessas coisas, eu quero me confessar. Ou, o que acontecia também é que ele dizia: sim, me arrependo, e voltava e continuava fazendo as mesmas coisas que estavam lá, porque o pior não era o inocente que caía nas mãos do herege, era o herege que queria convencer as pessoas de fazer aquele processo da endura que eu comentei com vocês. Esses eram os piores, eram os que ensinavam. Então, era esses que a igreja tentava buscar, principalmente. Digamos que passou os 3 anos, o cara continuou no processo, iniciava um novo processo dialético. Às vezes ele era levado para um colégio de cardeais, quando ele era alguém de uma estatura intelectual maior. Então ele era levado para um colégio de cardeais, para os cardeais provarem como ele estava errado, que foi o que aconteceu, por exemplo, com Galileu. Galileu não queria ceder de nenhuma forma. Então levaram ele até um colégio de cardeais, o cardeais: para com isso, não acredita nessas coisas, você precisa mudar. Mesmo assim não ficou convencido, mas enfim. E daí depois ele podia ir para mais um processo de cadeia de 8 anos. Então veja, só em prisão, se o processo fosse todo esse tempo, era 11 anos, fora os períodos de discussão dele. Então durava muito tempo. Isso gerava um gasto gigantesco para a igreja. Imagina você fazer uma viagem na Idade Média do norte da Alemanha até a França, ou do oeste
até Roma, do oeste da França até Roma, da Irlanda até Roma. Não era fácil. Então, a igreja fazia tudo isso. E chegava até alguns momentos que a igreja, então, usou a tortura. Em alguns momentos do processo inquisitorial, a igreja usou a tortura. Como é que era essa tortura, então? Vocês já viram, né? Os desenhos. Como é que é? Vocês já viram os desenhos de como as pessoas eram torturadas? Não? Nunca viu? Que bom, então. Nunca viram? Claro que viram. Eu lembro do meu trabalho no ensino médio, que a professora disse assim, mandou fazer uma pesquisa. Pesquisem na internet os instrumentos de tortura usados contra a Inquisição. Aí tu ia lá, tinha a dama de ferro. Você botava a pessoa num caixão cheio de prego. Daí a pessoa fica lá, toda perfurada, no caixão de prego. Botava a pessoa numa cadeira, onde não tinha o fundo, deixava o homem pelado, ia lá e batia nos bagos do cara. Né? Era o que eles faziam. Tinha um outro instrumento lá, que não lembro como é que era o nome, que era um negócio com 3 assim, que ele abria, que eles botavam lá naquele lugar que você pensou, e abriam. Botavam uma madeira pelo ânus que saía na boca da pessoa. Tu encontra tudo isso na imagem na internet. Nada disso aconteceu. Tudo isso foi desenho. Foi desenho realizado por um reverendo inglês chamado Igran Colby, no século XIX, para atacar a igreja. Ele escreveu um livro, A Lenda Negra da Inquisição, e desenhou da cabeça dele. O cara era meio maluco, ele tinha alguma coisa com anos, porque todas as torturas tinham a ver com isso. Não sei o que o cara tinha na cabeça, era a imaginação dele bem fértil. Mas a tortura não era assim, não tinha nada disso. Como é que era a tortura? Como é que é seu nome? Vou te torturar aqui agora. Vem cá, Luiz. Muito obrigado pela sua coragem. Luiz, vira de costa aqui. Eles pegavam aqui o braço do indivíduo, amarravam e botavam o máximo que podia ali até doer os ombros. Amarravam ele aqui, puxavam uma corda, botamos uma corda lá naquela barra de ferro, suspendia ele, deixava um tempo suspendido e soltava a corda. Mais ou menos 1,5 metro, 2 metros eles levantavam. Quando ele ia bater no chão, eles seguravam a corda. E faziam 2 ou 3 vezes isso. Pode sentar lá, Luiz, já lhe torturei. Essa era a tortura. Ou seja, era uma tortura muito branda. Então, o próprio Guilherme Guy, que foi um dos maiores inquisidores, escrevia que não adiantava usar, porque o forte aguentava tranquilamente e o fraco iria confirmar qualquer coisa que você perguntasse. Então, às vezes, você nem tinha ciência se aquilo era verdade ou não. E esse era o processo da tortura. Só trazer aqui alguns dados para vocês, que vocês encontram aí nos livros como Para Entender a Inquisição, do professor Felipe Aquino, A Verdadeira Inquisição, do Rino Camilleri, O Tribunal da Misericórdia, do Christian Thurhalde, Inquisição para a Instituição em Seu Tempo, do Ronan, não vou lembrar o nome dele, Ronan Quinault, não vou lembrar o nome dele. Muito interessante, vejam só. Vou trazer aqui alguns dados. Em Toulouse, na França, de 636 processos inquisitoriais, apenas um usou tortura. Bernard Guy, que foi o maior inquisidor, ele fez mais de 900 processos. De 900 processos, ele só usou 40 vezes a tortura.
E a tortura, segundo a regra que foi escrita pelo Papa, deixa eu pegar aqui, não anotei, o decreto pontifício que aprovou a tortura, deixa eu ver aqui. Não anotei, que pena. Depois eu falo na parte da tarde, eu vou buscar ela. Não podia dar sangue. Senão o inquisidor ele ia para a prisão perpétua. E se fosse descoberto que ele tivesse julgado alguém e fizesse uma tortura muito forte, ou realizasse algo que não fosse permitido, ou que julgasse um inocente como culpado, era prisão perpétua. Por isso que o julgamento da Santa Joana d'Arc, ele foi inválido, porque ele não seguiu esse processo. Eles torturaram ela, botaram ela numa masmorra, mas isso é por causa de outra história que a gente conversa depois. Mas esse era o processo. Caso o cara, ainda, depois de passar tudo isso, não se convertesse, ele então era condenado, e ele confessasse que ele era culpado, sim, eu sou um cátaro e não me converto. Daí o que o tribunal fazia? O tribunal da Inquisição julgava o cara e dizia, realmente ele é um herege. E daí o que eles faziam? Matavam? Não matavam. A Inquisição, o tribunal da Inquisição nunca matou ninguém. Só que quando o cara era considerado herege, cátaro, ele tinha realizado um mal social. Então eram 2 julgamentos. Um julgamento religioso e um julgamento civil. No julgamento civil ele era considerado herege, porque ele era um cátaro. Mas ele tem que agora ser condenado pelos crimes que ele fez, mandando as pessoas se matar. E daí o tribunal civil pegava e condenava à morte. Entenderam? Então, nem de todos os condenados na Inquisição significa que eles morreram, porque teve alguns que eles não matavam, que eles mandavam embora, exilavam, ou que eles trocavam a pessoa por uma efígie, que é um espantalho. Então, nem todas as pessoas condenadas na Inquisição, elas foram, no final, queimadas. Elas eram queimadas por causa do crime de lesa pátria, que era uma maneira que os romanos já realizavam. Era a sentença que os romanos davam a quem cometesse um crime contra a pátria. Então, eles pegaram esse mesmo modelo para condenar os hereges. Então, a Inquisição em si nunca matou ninguém. O Tribunal da Santa Inquisição nunca matou ninguém. Ele condenava a pessoa a heresia. E o Tribunal Civil, então, continuava o processo, que em muitos casos levava à morte. Ou não, depende. Enfim, então, isso era o processo. Além disso, tinha um outro ponto, é que se o acusado, ele dissesse assim, eu quero apelar ao Papa, eu quero ser julgado pelo Papa, não quero ser julgado por você, quero ser julgado pelo Papa. Na hora, o inquisidor tinha que parar o processo, botar o cara dentro de uma charrete, levar ele até Roma, para ele ser julgado pelo Papa. Essa apelação, Santa Joana d'Arc fez também. E o bispo que estava julgando ela não aceitou. Então, por isso que o julgamento de Santa Joana d'Arc foi inválido. Então, esse era o funcionamento do processo da Inquisição. Alguma dúvida? Sim, tem mesmo. Então, se você for ver no museu, é reconstrução. Reconstrução segundo o instrumento que existia no século tal. Mas cadê o instrumento? Do século tal, não tem. É reconstrução.
Eles reconstruíram. E alguns instrumentos de tortura já eram usados pelos romanos, que eles dizem, por exemplo, aquela mesa, onde tem uma engrenagem aqui, que o pessoal vai girando a engrenagem, a mesa vai abrindo, e daí eles prendiam as pessoas e ia deslocando os membros, né, das pernas e dos braços do indivíduo. Os romanos já faziam isso, muito tempo antes. A própria cruz. Os romanos, quando eles perseguiram os católicos até o ano 313, eles mataram os católicos de tudo que é forma possível. Inimaginável. Assim, são coisas que a gente nem imagina, as maneiras que eles matavam. E as torturas que eles realizavam. Os romanos eram extremamente maus nessa parte. A gente vê pelo próprio julgamento de Cristo, né, quando os soldados batem, né, na flagelação. Aquilo ali era muito comum mesmo. Então, não era apenas Jesus ali, muitos morriam durante esses processos. E os cristãos vão sofrer muito com os romanos. Claro que Jesus sofreu muito mais do que qualquer um. Ele não parecia um ser humano, mas isso mostra só uma maneira da gente entender como que era essa violência que os romanos viviam. Então, depois, com os cristãos, eles vão perseguir e vão torturar os cristãos de inúmeras formas. Então, esses instrumentos que eles vão dizer que eram usados na Inquisição já são inventados muito tempo antes. E aonde está o principal museu da Inquisição? Onde? Em Londres. E Londres é o quê? Um país anglicano. Então, quando eles construíram aquele museu, eles construíram ele com o objetivo de uma propaganda. E muitos dos instrumentos que estão lá não são instrumentos da época. Eles são instrumentos baseados em reconstruções. Inclusive, até tem um museu aqui em Minas Gerais, um museu da Inquisição também, aqui no Brasil. E também são todos baseados em reconstruções. Não são os instrumentos da época. Pode até ter achado um chicote da época lá, mas não era usado, era proibido. Se alguém usasse, ele era condenado à prisão perpétua, não podia. Então, aqui nós temos assim, o que era a regra. Isso não significa que todos seguiam, mas a exceção não é a regra. E teve casos, por exemplo, de inquisidores que usaram e foram exagerados no seu julgamento, que condenava as pessoas. Depois, o que acontecia? Por que a igreja tem todos esses julgamentos? Se a igreja quisesse matar todo mundo, por que ela não queimou tudo? Não botou fora? Por que a igreja conservou isso? É porque depois que o inquisidor julgava o indivíduo, esses inquéritos eles iam para Roma, e lá em Roma havia uma comissão que fazia a revisão, para ver se tinha cometido algum exagero, se o relatório do inquisidor estava certo. É que nem os policiais, quando eles têm que escrever um relatório e mandar, né, no final de uma ação que eles fazem. O próprio juiz, ele tem que relatar tudo, detalhe por detalhe. Quem inventa isso? A Inquisição. Então, o inquisitor ele tinha que relatar tudo, todos os detalhes, enviar para Roma. Roma avaliava depois se aquele julgamento foi realizado corretamente ou não. E aqui eu pego o exemplo da Santa Joana d'Arc, porque depois foi revisado e foi dito, não, ela foi condenada de maneira errada. E daí o bispo que condenou, ele iria para a prisão perpétua, só que o desgraçado morreu antes. Senão ele iria para a prisão perpétua. Então esse é o
o processo. Não. Não, a caça às bruxas é só no século XV. Nem é mais Idade Média. E a caça às bruxas ocorreu principalmente nos países protestantes. Havia no século XV uma superstição muito grande. Tanto é que os contos dos irmãos Grimm, sabe? Histórias de João e Maria, que na floresta há demônios, que os pântanos são tomados por demônios. Todas essas histórias surgem na Alemanha, no norte da Alemanha. A Alemanha tinha uma superstição muito grande. Tanto é que as indulgências geram problema lá por causa disso, por causa dessa superstição. Tinha um cântico alemão que eles diziam que quando a moedinha batesse no fundo do negócio da coleta, uma alma entrava para o céu. Hã? Isso, exatamente. Era uma lenda, uma superstição que esse povo tinha. Isso já no século XV. No século XVI, com a Revolução Protestante, vai acontecer uma perseguição muito forte aos católicos e também às tais bruxos, que eram curandeiros, na sua maioria, ou pessoas que usavam da fama de bruxa para ganhar dinheiro. Que nem a gente vê aí, passando na rua, vem aqui na mãe tal, vou saber tudo sobre você, você sairá daqui rico, casado, milionário. Né? Até naquele tempo existia isso, gente. Naquele tempo existia isso, exatamente a mesma coisa, só que de maneiras diferentes. Então as pessoas usavam essa fama de bruxa, de cartomante, para ganhar dinheiro. Sim. Então, na maioria dos casos, a igreja julgava eles e libertava eles, dizendo, essa pessoa que bruxa, não tem nada de bruxo, nada nisso aqui, que é coisa da pessoa. E dava uma advertência para ela, ou que ela tinha que pagar limpando a igreja, dando assistência para algum pobre. Agora, tinha casos realmente de luciferinos, de satânicos, que daí eram condenados. Mas isso era 99,9% dos casos. Mas as principais perseguições que ocorreram contra as tais bruxas foi no norte da Alemanha, que não era católico, era protestante. É o mito, nem aquela história que virou filme, As Bruxas de Salem. Onde é que ocorreu isso? Estados Unidos. Em uma colônia presbiteriana. Então, essa superstição, primeiro, essa visão de bruxa, de coisa, não sei o quê, é no norte da Alemanha. E é exatamente nesse lugar que vai surgir a Revolução Protestante e que vão ser julgados ali um maior número, a maior perseguição. Na Inglaterra também, a Inglaterra não é católica, é anglicana. Então, esse foi os principais casos assim de bruxas, né? Enfim, mais alguma pergunta sobre o funcionamento da Inquisição? Não? Então, vamos comentar aqui só um caso interessante, que é o caso de Santa Joana d'Arc. Santa Joana d'Arc vivia num contexto extremamente complexo, que era o contexto da Guerra dos 100 Anos, que foi um período no qual a França e a Inglaterra, em vez de lutarem contra os muçulmanos, começaram a lutar contra si mesmos. Duas nações católicas entram em guerra por causa do trono francês. O rei Edmundo III, ele
acho que é Edmundo III, ele morre sem deixar herdeiros, e o herdeiro, então, o sucessor, seria uma sobrinha que estava casada com o rei inglês. E daí o rei inglês diz que ele é o dono da França e invade a França. E daí começa toda uma guerra. Não sei se... Não, Felipe IV era o rei francês, eu acho. Não, bom, não lembro. Enfim. O resultado disso é a Guerra dos 100 Anos. E o que acontece? A França, ela estava perdendo esta guerra. E a França, realmente, ela estava sendo injustiçada por conta da guerra. Os ingleses tinham feito uma ação injusta. E então Deus envia Joana d'Arc. E Joana d'Arc era uma mulher, já entra uma coisa interessante, uma mulher que estava liderando os exércitos franceses. E todas as lutas, todas as batalhas que ela estava liderando, ela estava vencendo. E os ingleses começam a dizer, a gente precisa matar essa mulher. Eles acabar com ela, porque ela está dando uma força aos franceses, fazendo com que a gente perca território e não consiga dominar a França. Então, quando ela foi para a batalha como é que é o nome daquela cidade na França? Não é Toulouse, não vou lembrar agora, mas uma cidade próxima a Paris. Ela vai lutar, ela vai ser presa. Foi capturada pelos ingleses. E daí os ingleses levam ela até um bispo francês. Esse bispo francês estava do lado dos ingleses, e ele então usa o Tribunal da Inquisição, usa a estrutura do Tribunal da Inquisição para condenar Santa Joana d'Arc como relapsa e bruxa, dizendo que ela era relapsa, que ela era louca, que tudo aquilo que ela tinha, visões e tal, era tudo mentira. Só que ela nunca confessou isso, ela nunca disse que era culpada. Ela fez apelação ao Papa, não deram. Torturaram ela para que ela confessasse, ela não confessou. E ela foi queimada pelos ingleses, sem nunca ter confessado. Nada disso. Então, o julgamento de Santa Joana d'Arc foi um julgamento político, que foi usado uma estrutura da igreja para fazer essa condenação política. Porque eles não poderiam apenas matar Santa Joana d'Arc. Se eles matassem apenas Santa Joana d'Arc, eles iriam criar uma mártire. E eles não queriam criar uma mártire. O mártire é pior. Eles queriam, então, condená-la a essa bruxaria para que os franceses caíssem nas mãos dos ingleses. E daí é por isso que acontece o julgamento de Santa Joana d'Arc, por conta disso. Mas ele foi um tribunal que foi reavaliado. Então, ela foi acusada em 1431. Em 1455, o julgamento dela foi reavaliado. E, quando foi reavaliado, constatou que ela tinha sido julgada de maneira errada. Então, esse é um ponto muito importante, que o Tribunal da Inquisição, em alguns casos, foi usado politicamente. Usaram a estrutura da igreja para realizar ações de vontade própria, como foi o próprio caso dos Templários também. Foi nesse mesmo contexto, foi um julgamento político. Na França, né? Foi um julgamento manipulado por Filipe o Belo, que ficou com muita raiva dos Templários, porque os Templários não quiseram financiar a luta dele contra os ingleses, que era a Guerra dos 100 Anos. Essa guerra foi muito condenada pela Igreja, porque em vez das duas maiores potências católicas lutarem contra os muçulmanos pela retomada da cidade santa de Jerusalém, eles começaram a brigar entre si.
Inclusive, Santa Catarina Emmerich, nas suas cartas, diz que a peste negra foi uma praga enviada por Deus por causa da Guerra dos 100 Anos. São Vicente Ferrer, na França, diz a mesma coisa. Alguns católicos tinham essa mentalidade perante o acontecimento da Guerra dos 100 Anos. Enfim, para finalizar, eu vou falar do caso do Galileu, que talvez esse seja também um dos mais famosos. Ele nunca pediu perdão. Nunca. Isso é uma mentira da Folha de São Paulo. Exatamente. Então, em 1993, acho que foi em 93, o Papa João Paulo II, 92, ele convoca os maiores historiadores medievalistas da Itália, entrega a eles os processos da Inquisição e diz o seguinte: olha, pesquisem, se vocês encontrarem algum julgamento que foi errado e que a igreja não se retratou, nós vamos pedir perdão. Porque, sei lá, digamos que eles encontrem um caso parecido com o de Joana d'Arc, que foi errado e que não teve retratação, segundo as regras. E daí foi isso que ele disse. Foi isso que ele disse. Se caso encontrarmos algo errado, pedirei perdão. E daí a Folha de São Paulo fez uma manchete: Papa João Paulo II pede perdão pelos erros da igreja. Ele nunca fez isso. Não fez isso. Só que isso se propagou aí. Depois, no final do processo, quando terminou, saiu um livro que se chama Inquisitione, um calhamaço de 1000 páginas. Estou até hoje tentando encontrar, está tudo esgotado em todos os sebos da Europa, não encontro, nenhuma editora faz. Esse livro só tem em italiano ou inglês, não encontrei para comprar esse livro. São 1000 páginas, estão uns 2 anos já tentando. São 1000 páginas, aonde eles fizeram todas as análises e ali eles confirmam que não teve erro. E os processos que deram errado, a própria igreja determinou. Isso é muito legal. E não são apenas historiadores católicos. Tem historiadores protestantes e tal. E, no final, não precisou pedir perdão, porque eles disseram, os casos errados já tinham sido revisados pela própria igreja durante o próprio tribunal. Só que aqui em São Paulo, né, a Folha de São Paulo, a Foice de São Paulo, ela acabou, né, dando essa manchete que fez com que até hoje as pessoas acreditassem, inclusive o pior, pessoas da igreja dizem isso. Realmente, a igreja errou muito, inclusive o Papa João Paulo II pediu perdão. Aí você vê aí padre dizendo essas coisas, você vê pregações dos caras dizendo, né, pedindo perdão. Pô, que isso? Né? Enfim. Então, é aquilo que eu comentei lá no início. A igreja não erra, mas pode acontecer que membros da igreja errem, como foi o caso desse bispo, que era um membro da igreja, que ao julgar Santa Joana d'Arc errou. O caso do Galileu Galilei, infelizmente, é um processo que não deveria ter ocorrido. Por quê? Porque esse processo, ao longo da história, foi usado pelos inimigos da igreja para dizer como que a igreja persegue a ciência. E ele foi totalmente, assim, ele é ensinado de uma maneira totalmente adulterada para fazer com que as pessoas persigam. Por que a igreja perseguiu Galileu Galilei? Porque ele era um cientista. Veja como a igreja era contra a ciência. E não tem nada a ver. Então, foi um julgamento que não precisava acontecer. Uma conversa entre São Roberto Bellarmino e Galileu Galilei tinha resolvido o negócio. São Roberto Bellarmino era o responsável pela Inquisição na época, inclusive cuidou da Inquisição do Galileu Galilei. E o que acontece? Galileu Galilei, ele vai seguir aquela ideia do Copérnico. Copérnico escreve um livro chamado A Revolução, que ele diz que o centro do universo não é mais a Terra,
mas é o Sol. De onde ele tirou isso? Da cabeça dele. Possível, o cara no século XV ter descoberto isso. Então, ele tirou da cabeça dele. Primeiro ponto. O Galileu Galilei escreveu um livro, então, dizendo que ele conseguiu ver, através do telescópio que ele inventou, que realmente o centro do universo era o Sol. Meu Deus, que telescópio é esse? Porque o telescópio, a única coisa que ele faz é ampliar a visão humana. Nunca que ele viu aquilo. E daí o que aconteceu? Isso foi o problema? Não foi o problema. O problema foi que tem uma passagem nas Sagradas Escrituras, em Josué capítulo 11, dizendo que enquanto o povo hebreu estava lutando contra um povo lá pela tomada do reino de Jericó, o céu parou, a lua e o sol pararam, enquanto a guerra estava acontecendo. Daí Galileu Galilei encasquetou que não tinha que ser sol e lua que pararam, e sim a terra, porque é a terra que está girando, não é o sol. Tem que mudar as Sagradas Escrituras. Tem que mudar a tradução. Galileu Galilei quis ser mais que São Jerônimo, mais que Santo Agostinho. E ficou com aquilo. E começou a ensinar aquilo dentro da universidade. Dava aula nas universidades católicas lá em Roma. E o pessoal foi e falou com ele: para com isso. Chega de ensinar essas coisas. Primeiro, tu nem sabe se realmente é o Sol que está girando. Tu não consegue ver. Tu está inferindo. A gente tem que dar mais tempo para ver se vai ter pesquisas que vão confirmar isso. Não, eu sei, está certo, tem que mudar a Bíblia. E mudar a Bíblia, quem tu pensa que é para mudar a Bíblia? Como assim mudar a Bíblia? O Galileu Galilei queria ser o Edir Macedo. Então, que tira a palavra vinho e bota suco. Jesus transformou a água em suco, não em vinho. Enfim. E começou a ter esse processo, até que um grupo de cardeais ficou irritado com Galileu Galilei e iniciou um processo de inquisitório com ele. No fim, o resultado foi o quê? Galileu Galilei foi preso, ficou numa prisão domiciliar, num castelo, belíssimo, gigantesco, nunca foi torturado, nunca foi impedido de escrever seus livros, foi impedido de dar aulas, isso sim, e ele ficou um tempo preso. Ficou preso na prisão domiciliar na Vila Médici. Ele foi condenado em 1633, segundo aqui a data que eu coloquei, que ele foi condenado, e ficou um tempo preso numa prisão domiciliar. Qual foi o resultado final? Ele se arrependeu, porque ele viu que estava lá preso, não podia dar aula, era uma coisa boba. Ele pede perdão, volta da aula, morre, nunca foi assassinado pela Inquisição, ele morre, no leito de morte dele, ele recebe uma indulgência plenária do Papa. Então, talvez, quando a gente for para o céu, vai encontrar o Galileu Galilei lá. É bem provável. E, fim, essa é a história. Só que o pessoal começou a contar, dizendo que a igreja tinha queimado Galileu Galilei, por causa que ele defendia o heliocentrismo, que a igreja defendia a terra plana e o geocentrismo. Então, é por isso que ele perseguiu Galileu Galilei, e um monte de mito, um monte de história, que não existe fonte primária. Inclusive, as cartas, não sei se eu botei o nome aqui, não coloquei, ele trocava muitas cartas com uma das filhas dele, que era carmelita. E nas cartas, em nenhum momento ele fala que vai ser torturado, que vai ser não sei o quê. A filha dele viveu nesse processo todo aí, e viu. E ele, no seu leito de morte, então, ele morre muito bem, em paz com a igreja. Então, não teve nenhum problema o processo em si. O problema é como esse processo foi contado depois pelos iluministas.
principalmente pelos iluministas, porque os iluministas é que começam aquela ideia de contar que a igreja é contra a ciência. Giordano Bruno era um herege, foi condenado corretamente. E não porque ele era um cientista. Giordano Bruno não era nenhum cientista, nem deu aula em nenhuma universidade. Mas naquela série Cosmos colocam lá que o Giordano Bruno era um cientista. O Vinícius Medeiros vai vir e ele fala mais sobre a história da ciência, é bem interessante. Mas o Giordano Bruno, ele foi condenado pelo Tribunal Civil, porque além dele ser um herege, ele era como é que eu posso dizer? Como é que essas pessoas que acreditam nas energias? Hã? Ele fazia hipnose também. Mas eles tentam botar a cosmologia no sentido de que ele defendia lá as coisas que o Galileu Galilei defendia, mas ele acreditava que Ra era o Deus verdadeiro, o Deus egípcio. Ele era um esotérico. Isso, cultista esotérico. Então ele acreditava nisso. E Giordano Bruno foi tentar dar aula na Inglaterra, ele foi expulso. Ele foi tentar dar aula na França, ele foi expulso. Daí ele veio para Veneza. Em Veneza tinha um comerciante que ficou muito admirado com a hipnose, com a hipnose que ele fazia, as técnicas de hipnose. E ele ficou assim, demais. Isso seria muito bom para o meu negócio. Você me ensina? Daí o Giordano, te ensino. E daí ele levou ele para casa e ficou lá 2 anos, morando na casa com o Giordano, na casa do comerciante, o Giordano Bruno, morando lá. Passou 2 anos, cada vez que o cara pedia, me ensina a técnica, ele dizia, você ainda não está pronto, faça tal coisa. Passava um tempo, me ensina agora, você ainda não está pronto. Passou 2 anos, o cara viu que além de ter enganado ele, nunca ensinado a técnica, Giordano Bruno estava pegando a esposa dele. Giordano Bruno era padre. Era padre. Tá? E todo ocultista, esotérico, padre, pegando a mulher do comerciante, ensinando hipnose. Daí o cara ficou indignado com ele e foi até o Tribunal Civil. Daí olha só a jogada do Giordano Bruno. Ele sabia que ia ser condenado no Tribunal Civil. Ele vai para a Inquisição e se entrega para a Inquisição, para não ser julgado pelo Tribunal Civil. Daí eles fazem todo o processo da Inquisição, Giordano Bruno não se arrepende, condenam ele como herege. Daí os venezianos ficaram muito felizes. Agora que a gente pega esse safado. Pegaram e queimaram ele. Mas Giordano Bruno não tem nada de cientista. É passado como um grande cientista, como um grande pensador, filósofo, que isso é história. É só porque o cara viveu no contexto do Galileu Galilei e porque ele seguia essas ideias ocultistas. Mas toda ciência moderna é ocultista. Tem um livro muito bom, Transmutação do Mal, quando a bruxaria virou ciência. Isaac Newton, ocultista, esotérico, passou não sei quantos anos trancado no calabouço da casa dele, buscando mensagens subliminares a partir dos números dos versículos da Bíblia. Newton acreditava cegamente que poderia encontrar a pedra filosofal. E também o elixir da vida. John Dee, ninguém fala desse cara, um inglês que vai dominar as academias de ciência, que era um grande ocultista. Bom, a tal da ciência que o pessoal defende, eles falam bem do Giordano Bruno, porque o Giordano Bruno é da mesma laia que esse pessoal, que o Isaac Newton, que o John Dee. John Dee era meio satânico também. Então, essas histórias aí, né, que ocorrem. Enfim, tem 10 minutos. Alguma dúvida?
Então, eu não sei. Eu quero ainda fazer uma pesquisa mais profunda com isso. Que ela, todo mundo, primeira coisa, todo mundo sabia que ela era mulher. Tá? Agora, ela estava em guerra. Cabelo grande numa guerra é um problema, ainda mais uma guerra frontal. Então, você pode ser segurado pelo cabelo. Provavelmente ela foi cortada. Outra coisa, cortou o cabelo não porque ela queria parecer homem, mas porque as mulheres, quando elas entram numa vocação religiosa, elas cortam o cabelo. Você vai lá no Carmelo e pede, elas não vão mostrar, mas o cabelo das irmãs são todas cortados, raspado, porque isso já é uma prática antiga, que era realizada lá no mundo greco-romano, que uma sacerdotisa sempre cortava o cabelo, porque o cabelo é um símbolo de beleza e vaidade para a mulher. Então, ela quer se parecer, ser reconhecida na sociedade como uma sacerdotisa, ela cortava o cabelo. Então, a igreja continuou esse processo, dando um outro significado, mostrando que aquela mulher ela está tendo uma vocação religiosa, está se casando com Deus. Então, ela cortou o cabelo provavelmente por causa desses dois motivos. Se vestiu de homem, não acredito que ela tenha se vestido de homem para parecer homem. Eu estou dizendo que eu não sei porque eu quero ainda ler a biografia de Santa Joana d'Arc, escrita pela Regine Pernod, que eu ainda não li. Está lá na minha lista. Então, eu tenho, assim, eu não quero afirmar com total certeza, mas essa história de que ela quis se parecer homem, eu não acredito, porque não faz sentido. E outra, não existia armadura para a mulher. Ela estava numa guerra, tinha que se proteger das flechas. Não podia ir lá de peito aberto. Tinha que se vestir com as armaduras, e as armaduras eram masculinas, né? Até porque a guerra era uma ação masculina. Sempre foi. E o pessoal acaba trazendo essa ideia, dizendo que ela era lésbica. Coisa sem sentido nenhum. Nunca teve nenhum caso, nem nada. Aquela Débora Aladim lá, vocês já devem ter visto, do YouTube, bem famosa. O YouTube Educação pega muito ela. Uma menina aí que dá aula de história, milhões de seguidores no YouTube, ela fica defendendo essas histórias. Já desafiei ela 3 vezes para o debate, ela nunca aceitou. Estou esperando. Quero ainda debater com ela, sem vergonha, inventando um monte de mentira contra a igreja. E uma dessas aí é da tal da que Santa Joana d'Arc era lésbica, que se vestia como homem e tal. Mas tem que entender o contexto, né? Se tu pegar e olhar as mulheres que vão para a guerra, elas estão com a roupa masculina, né? Então, cortou o cabelo, mas questão da guerra, religiosidade, né? Ela entendia como se reconhecia como uma serva de Deus. Então, eu não quero afirmar com total certeza, mas 99,9% é que não tem nada a ver essa história, que é mentira. Não é que não aconteceu, mas é que a maneira que está sendo contada é errada. Vocês estão gostando? Sim, estão aprendendo? Não? Querem? Tem algum tema que vocês querem que eu aborde? Mais alguma pergunta sobre a Inquisição? A Inquisição dá para a gente ficar o resto do dia falando, se vocês quiserem. É longa a história. Mas tem alguma dúvida, alguma outra coisa daqui a pouco? Ah, sim. Perfeito. Posso fazer? Vamos começar a partir da tarde falando sobre isso. Muito bom. Papa de Hitler. O que mais, gente? Alguma outra coisa que não seja sobre mitos da igreja daqui a pouco? Algum outro ponto da história da igreja?
Não? Professor, é questão de como iniciar os estudos, assim, a vida intelectual, autores, obras, estabelecer uma rotina, pessoas, né, que ensinam na internet boas para se acompanhar. Sim. Então depende da área que tu vai querer estudar, né? Falando assim de termos de vida de estudos, as pessoas elas precisam aprender o valor da educação em si, né? Essa música está me enchendo o saco. Olha só. Sai. Vá de retro. É muito importante que a gente coloque em xeque essas informações, muitas vezes, que a gente recebe da escola, da universidade. E, para isso, né, falando em termos de história, a gente precisa recorrer às fontes primárias. E outra coisa muito interessante é o seguinte, as pessoas dizem ao contrário do que eu vou falar, mas eu vou explicar para vocês. Elas dizem o seguinte, um católico não pode falar da história da igreja, porque ele vai romantizar, ele vai puxar para o lado dele. Eu digo ao contrário, não é assim. A gente fala o que aconteceu e também fala o que aconteceu de errado. Agora, só nós, católicos, é que entendemos o que é a igreja. Como é que você vai falar sobre a história de uma coisa que você não sabe o que é? Por quê? O que os caras vão dizer o que é a igreja? É uma instituição política. Não é uma instituição política. O que é a igreja? É um povo, é uma religião que tem uma crença. Não é apenas isso. O que é a igreja? É a igreja católica. É um templo. Não é apenas isso. A igreja católica é o corpo místico de Cristo. E somente os católicos é que entendem o que é a igreja católica. Então, eu achava na faculdade muito engraçado que os caras iam falar sobre a história da igreja e falavam assim, a igreja defendia a escravidão e dizia que negro não tinha alma e obrigava os negros a serem batizados, católicos, não deixava eles ter a religião deles. Olha a incoerência dessas frases. Por quê? Porque os caras não sabem o que é o sacramento do batismo. Como é que eles vão dizer que a igreja dizia que negro não tinha alma e defender o batismo dos negros? Não faz sentido nenhum. Se o batismo é para purificar a alma do pecado original do indivíduo. Está entendendo? Por que eles falam isso? Porque eles não conhecem a igreja. E daí acabam tirando coisas da cabeça deles. Então, tu encontrava lá na Unicinos, que era uma universidade jesuíta, muitos trabalhos sobre os jesuítas, sobre a Companhia de Jesus. Daí os caras estudavam a regra de Santo Inácio e ficavam malucos com aquilo. Olha só que coisa que ele ensinava, que os padres deviam se autoflagelar e não sei o quê. Mas é que você não está entendendo o que significa isso dentro da espiritualidade de Santo Inácio. Porque você não conhece a história dele. Porque você não conhece como que uma pessoa pode se converter e qual é o objetivo de Santo Inácio. Que o objetivo dele é levar as pessoas para o céu. E daí as pessoas acabam colocando ideias das quais elas não sabem, porque elas não têm fé. Então elas dizem assim, os jesuítas obrigaram os índios a se converterem. Não faz sentido nenhum. Como é que eles iam obrigar? Só que os índios se convertiam porque os jesuítas ensinavam a verdade. Você aprende a verdade, você se converte. Você muda de vida. Isso deve ter acontecido com todos vocês aqui, ou deve estar acontecendo com você se ainda não aconteceu. Mas você inicia um processo de conversão, um processo de mudança a partir de uma verdade que você descobre. Da mesma forma que isso acontece com nós, já aconteceu com nós, aconteceu com os índios. Só que quem não é católico, vai falar da história da igreja, não tem fé, não sabe. E daí inventa um monte de besteira. Então é muito importante a gente buscar historiadores católicos para falar sobre a história da igreja católica.
historiadores católicos que vivam a fé católica. Não é só católico de nome. Também tem isso. Tem um monte de gente que se diz católico, mas não é católico. Isso é uma coisa engraçada que ocorre hoje. Então, buscar pessoas que falam, que ensinam de acordo com a doutrina da igreja. E, ao mesmo tempo, buscar fontes que comentem sobre esses pontos que vocês querem saber, livros. E sobre rotina de estudos e vida de estudos, para quem quiser iniciar uma vida intelectual, uma busca pela verdade, tanto dentro da área da história, da filosofia, da teologia, eu indico 2 livros, que é o primeiro, A Vida Intelectual, do padre Sertilanches, aonde ele vai falar ali sobre como você manter uma vida de estudos. Porque por mais que a gente que você não trabalhe com isso, que você não se sinta um educador, não se sinta chamado para ser um educador, para ser um intelectual, para estudar, porque a vocação intelectual é uma vocação. Tem gente que vai ter, tem outras pessoas que não têm, que têm outras vocações. Tem vocação para música, tem vocação para o ensino, tem vocação, sei lá, para matemática também é mais intelectual, mas a vocação para trabalhar. É uma ótima cozinheira. A minha mãe, por exemplo, ela adora cozinhar. E a felicidade dela é fazer comida e a pessoa gostar de comer. Ela se sente assim, é a vocação dela, ela se sente realizada naquilo. Entendeu? Isso é uma vocação. E quando isso é reconhecido pela comunidade, é melhor ainda. Daí é confirmada a vocação da pessoa. Então, há vocações, mas todos nós precisamos buscar um conhecimento maior da nossa fé. Porque, infelizmente, nós fomos muito mal catequizados. Então, é importante que pelo menos 1 hora por dia, daí você vai identificar dentro da sua rotina, seja à noite ou antes de começar o trabalho, mais cedo, separar um espaço para estudar. E isso pode ser a vida de um santo, pode ser a história da igreja, pode ser a doutrina da igreja, o porquê que algumas coisas acontecem. Isso é importante, principalmente para quem é pai. Para quem é pai ainda, isso aí é mais importante ainda. Pai e mãe. Porque você precisa estar preparado para algumas coisas que vão acontecer. E Pio XI falou uma coisa muito interessante. Quando a gente vai se formar numa universidade, ele diz que as pessoas passam 5, 6 anos estudando. Mas não passam 6 meses para se estudar para o maior ofício que eles vão ter na vida, que é a paternidade. Pio XI fala isso na encíclica Ilunus Munus Magistri, uma coisa assim. Depois eu pego o nome ali certinho. Mas é a encíclica da educação de Pio XI, sobre a educação. Então, isso é muito importante que a gente faça. E os mais jovens, não desperdicem o tempo de vocês. Vocês têm um tempo muito valioso mesmo. Que quando vocês forem mais velhos, vocês vão dizer, podia ter usado melhor esse tempo. Então não percam tempo com séries que não vão lhe levar a nada, com jogos que só vão causar problema no teu raciocínio e na tua concentração. Busquem aproveitar esse tempo estudando, aprendendo alguma coisa. Aquilo que você gosta. Não estou dizendo o quê. Aquilo que você gosta. Tente procurar isso. Procurar algo que você gostaria de saber, gostaria de aprender. E vá. Tem a internet aí que tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. E daí isso você vai ter que aprender a fazer o crivo. Mas tem muitos professores bons aí na internet. Tem muitos livros bons também. Então, façam esse
esse percurso, aproveitem o tempo de vocês. Quem aí é mais, ainda é namorado, não tem filho, ou está casado, não tem filho. Depois tem um monte de ofícios de Estado, deveres de Estado, na verdade, que você precisa cumprir, que às vezes acabam o tempo e você quer aprender alguma coisa e não consegue. Mas daí, para esses, tem o livro da vida intelectual do Sertilange e também a Educação da Vontade, do Jean. O que é o nome dele? O livro é a Educação da Vontade, é um francês, Jean. Enfim, não vou lembrar. Ele também é um livro que vai nos dar assim, a como a gente... Paiô. É Jules, não é Jean? Isso, da Quirion, exato, da editora Quirion. Jules Paiuti, tá. Educação da Vontade, é o nome do livro. É um livro fenomenal, por quê? Porque às vezes a gente acha que estudar é bom. E estudar é um processo difícil, não é fácil. Não é fácil estudar, não é fácil aprender. Cícero dizia que estudar é como você capinar, né? Ele não dizia essa palavra capinar, mas você arar um lote de terra. Ele é tão difícil quanto. Só que a diferença do fruto é outra. No conhecimento, no estudo, você vai ter o fruto do conhecimento. E isso vai ser muito saboroso. Isso vai te saciar, vai te dizer que quero mais. Quando você termina de capinar um lote, tu fica exausto. Diz, capinei o lote, mas bom, agora tem que plantar. Então, o esforço é o mesmo e o resultado é diferente. Então, não é fácil estudar, não é fácil aprender. E as pessoas têm que entender isso e buscar vencer esse sofrimento. É difícil, tu vai ler, não vai entender. Às vezes as pessoas perguntam, como eu faço para ler e guardar tudo que leio? Mas ninguém é capaz de fazer isso, calma. Você vai lendo, vai guardando, você vai lendo mais, vai guardando mais e assim vai indo. Você nunca vai ler e memorizar tudo que você leu, isso é impossível. Enfim, eu acho que é isso. Mais alguma dúvida? O pessoal está com fome, né? Estou vendo o pessoal está sentindo cheirinho agora e já está querendo correr. Então, vamos finalizar. E na parte da tarde, eu não sei que hora vai voltar, a Juliana não está aí, o Felipe, tu sabe? Não? Tá certo, então. Então, a gente vai agora para o almoço, acho que o padre vai conduzir alguma oração. Alguém? No Brasil, olha, em 1929 nós já temos a tentativa da intentona comunista. Então, ali 12 anos depois da Revolução Comunista, em 1917, em 1929 nós já temos uma tentativa de colocar o comunismo no Brasil. Então, já podemos dizer que quase desde o início do comunismo ali, já começou a ter pensadores intelectuais que tentaram implementar um regime comunista no Brasil. Isso foi tentado várias vezes e até hoje eles não conseguiram concluir totalmente, mas continuam tentando. Mais alguma dúvida? Professor, só uma contribuição. Na própria Wikipédia, fala que Giordano Bruno foi condenado num tribunal local. Uhum. E a Wikipédia em alemão especifica ainda mais, fala de um tribunal secular do governo romano. Eu? E cita um livro de 1993. Então, provavelmente deve fazer parte Da pesquisa dos historiadores. Ah. Sim.
Sim. A crise que existe é bem complicada. O Papa Bento XVI tentou, né, lutar contra isso, e aconteceu o que aconteceu. Então, é difícil a gente saber o que está acontecendo lá, mas nós sabemos por experiência próprias, por realidades locais, que muitas vezes os membros da igreja não estão assim tão devotos à igreja e não estão querendo defender a igreja. Da mesma forma que teve entre 12 um que traiu, o grupo cresceu e a gente tem traidores no meio. E isso sempre vai ter. Isso não pode abalar a nossa fé, de forma alguma. Isso só mostra como que a santidade é muito maior do que esses vícios. Então, esses vícios, eles existem apenas para Deus mostrar o parâmetro. Então, ao mesmo tempo que nós temos lá um Judas que traiu, nós temos um São João, nós temos um São Pedro, nós temos um São Paulo. Então, essa história do Banco do Vaticano aí, tem muita coisa lá, muito problema. E eu nunca fui muito a fundo disso, não é um tema que eu me pesquisei, assim, fui atrás, para saber até do que os jornalistas falam é verdade, daquilo que não é. O professor Marcos Boeira, um professor lá de Porto Alegre, da Universidade Federal, ele fez o doutorado dele, ele fez em Roma, lá no Arquivo do Vaticano. E ele indicou um livro, depois eu vou tentar, eu posso passar para você sobre isso, né, escrito agora, né, que tinham sido algumas fontes, mas lá está é bem problemático. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é dizer que a igreja ela é rica. Isso não. A igreja é a instituição mais rica que existe. Meu Deus, de onde você tira isso? Veja o ouro das igrejas. Tudo folheado. Se a igreja vendesse todo o ouro dela, ela acabaria com a fome no mundo. Por que ninguém fala para vender o Buda maciço em ouro que tem lá na Índia, para dar para os pobres? Por que não fica falando para os budistas para fazer isso? Por que não fica falando para os muçulmanos vender Meca? Por que não fica falando para os hindus vender os templos dele na Índia? Então, essa ideia de dizer, às vezes a pessoa fala assim, a igreja é rica, a igreja tem milhões em ouro. A igreja tem o dinheiro que ela sustenta as obras de caridade. Esse é o dinheiro. Agora, pode ter lá um padre, um bispo que rouba, mas isso é outra história, né? Isso aí tem inúmeros casos, em vários lugares. Mas a igreja em si, o dinheiro que ela tem é para sustentar as centenas de obras de caridade que ela tem. Então, caso ela perdesse esse dinheiro, inúmeras obras de caridade desapareceriam. Então, o Banco do Vaticano é um dos bancos mais ricos do mundo, e não sei o que e tal, bababá. Aí é um pouco exagerado, Mas, né, que a igreja ela tem coisas ricas e tal, isso é um pouco exagero, que o pessoal fala. Agora, não significa que não tenha corrupção, entendeu? Entenderam a diferença? Né? Fora a questão que é patrimônio da humanidade, né? Isso é um problema gigantesco. Eu discordo disso totalmente. O maior erro é deixar a Unesco dizer o que é e o que não é patrimônio. E se de repente a Unesco diz agora que todos os patrimônios da igreja não são mais patrimônios do mundo, são dela.
Aí escreve um documento e pronto. Esse negócio da Unesco determinar o que é patrimônio, eu não gosto. Fico com o meu pé atrás, ainda mais conhecendo o que é a Unesco, para quem ela trabalha, quem fundou e qual é o objetivo dela. Né? Enfim. É isso, gente? Então tá, vamos lá. E a gente volta na parte da tarde.